Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre validação de dados no Excel. Como você sabe, o Excel ele permite que você digite qualquer valor em uma célula, mas a partir do momento em que essa célula está validada, ele vai fazer a restrição ou o bloqueio dessa informação que não está autorizada a ser digitada na célula. Vou carregar aqui o Excel e nós vamos fazer então a validação, só que de uma forma diferente, uma forma que você ainda não viu em aulas aqui no canal. Nós vamos fazer a validação utilizando o tipo personalizado. Vou abrir uma planilha em branco, vamos ampliar aqui. Então eu gostaria primeiro de validar duas células específicas, sendo que essas células, a primeira, obrigatório ou uso de espaços. Ou seja, imagine que você tem uma validação de nome e você precisa que a pessoa digite pelo menos 2 nomes dela. O espaço que está intermediário entre as duas palavras ele vai ser esse divisor da regra. Nesse caso, o outro vai ser obrigatório o uso de espaços, o outro vai ser proibido o uso dos espaços. E por último, vamos lá, só aceitar 0 ou 1. Então são 3 validações diferentes que nós vamos fazer utilizando o próprio Excel. Bom, vamos para a primeira, obrigatório do uso dos espaços. Para que eu possa fazer essa regra, primeiro vamos entender como funciona a regra. Se eu escrever Alessandro Trovato em uma célula, eu tenho um espaço. Só que eu vou conseguir saber se eu tenho espaço ou não e a quantidade dele se eu usar uma função bem simples, que é o número de caracteres desta minha célula original, menos a função substituir, menos o número de caracteres da função substituir desse meu nome, ponto e vírgula, o espaço por nada. Quando estamos utilizando a função número de caracteres, o que eu vou fazer é contar quantas vezes ele vai substituir o espaço dentro da minha célula. Pressionando F9, nós vamos ver aqui o resultado 17, que seria o tamanho depois da substituição. E antes da substituição, nós temos o valor de 18. Eu estou pressionando F9 para visualizar o resultado da fórmula. Então, se nós pressionarmos aqui o Enter, nós vamos ver que existe um espaço dentro desse nosso texto. E agora, eu gostaria de fazer uma validação para isso. Vamos colocar agora a validação. Se esse número, se o resultado dessa expressão for maior que 0, significa então que ele tem um espaço na célula, 1 ou mais. Então eu vou voltar 1, se não eu vou colocar 0. Nem precisava desse 0, mas em todo caso vou colocar na minha fórmula. Se eu retirar o espaço dessas duas palavras, nós vamos ter o retorno 0, ou seja, nós não temos espaços dentro desse texto e aí a minha validação vai bloquear a célula. Copiando essa fórmula, nós vamos aqui agora entrar em dados, validação de dados, e escolhendo o tipo personalizado eu vou colocar essa fórmula, do jeitinho que está. Lembrando que a nossa validação ela não vai ser feita para a célula B7, eu preciso corrigir para a célula B1. Vou pressionar o F2, na verdade eu tenho que contar a minha célula, é isso mesmo, B1, onde eu vou digitar o meu valor. Pressionando o Enter está validado. Se eu digitar Alessandro Trovato e pressionar o Enter, você vai ver que nenhuma regra de validação foi infringida. Posso até colocar mais nomes que ele vai aceitar. Mas a partir do momento que eu retiro esses espaços, então eu vou retirar todos os espaços e vou dar Enter, você vai ver que essa nossa regra de validação ela acabou de bloquear o acesso à nossa célula. Então eu posso voltar lá para a minha validação e até informar o usuário na mensagem de entrada que deve ser obrigatório, é obrigatório a digitação de pelo menos 2 nomes. E depois alerta de erro, eu posso colocar lá erro sem nome inválido. Quando dermos um OK, eu posso ter a mensagem de alerta para o usuário, aquela que o usuário vai saber o que tem que fazer, e depois, caso alguma informação tenha sido digitada errado sem os espaços, a mensagem de erro vai aparecer corretamente. Então essa é a regra para obrigar o uso de espaços numa célula. Mas eu também posso proibir o uso dos espaços.
Agora eu vou copiar essas nossas fórmulas para cá e vamos entender. Se nós temos a substituição dos nossos caracteres, eu tenho aqui a contagem dos números de caracteres. Quando eu utilizo, deixa eu colocar aqui que faltou um parênteses, isso. Quando eu utilizo células sem espaço, veja que ele dá o retorno 0. Quando eu tenho espaço, ele retorna 1. Agora eu preciso fazer o inverso, ou seja, quando não houver espaços, então eu não posso usar. Então a minha célula tem que ser digitada dessa fórmula. Nós vamos fazer uma adaptação nessa nossa fórmula. Então se o resultado dessa substituição for igual a 0, então eu vou ativar a regra. Se não, vou desativá-la. Agora, o que nós vamos fazer é aplicar essa regra dessa fórmula, lembrando que a função sem encapsulou a substituição dos caracteres. E se essa substituição retornar 0, significa que não tem espaços. E aí a gente ativa a regra. Muito bem. Proibido o uso dos espaços, vamos recortar aqui a nossa fórmula, copiá-la, clicar na célula Dados, Validação de Dados, e na validação de dados eu vou permitir aqui no tipo personalizado que utilizemos a fórmula que acabamos de fazer. Detalhe importante, vou só substituir aqui para B3, que é a nossa referência exata da célula, B3, pressionando Enter, está pronto. Se eu digitar aqui Alessandro Trovato, sem espaços, vocês vão ver que a regra funcionou perfeitamente. Mas a partir do momento em que eu digito um espaço qualquer, ela bloqueia. Então eu não consigo permitir, eu não permito que o espaço seja utilizado aqui dentro dessa minha fórmula. Por último, só aceitar 0 e 1. Dessa vez, vamos fazer a validação direto na célula. Clicando no campo personalizado da validação, a minha fórmula é bem simples. Então, vamos retornar aqui ou. Como eu tenho que validar se o conteúdo da minha célula é igual a 0 ou 1, então eu vou pressionar aqui de B5 é igual a 0, ponto e vírgula, B5 é igual a 1. Essa é a minha validação. Então quando retornar verdadeiro, ele vai retornar com o número 1. Vamos ver. Ok, senão a gente vai precisar completar com um C. Eu vou colocar aqui o número 0. Vou dar um Enter. Veja que ele aceitou. Vou colocar o número 1. Ele aceitou também. Mas ao digitar o número 2, veja que a minha regra vai ser violada. Então a função OU no campo personalizado avalia o conteúdo da minha célula e só vai permitir que seja aceito o resultado se esse valor for 0 ou 1. Vou colocar aqui essas fórmulas ao lado, fórmula texto, apenas para deixar copiado. Na verdade, veja que não tem fórmula texto. Nós temos aí apenas uma função de validação dentro da nossa célula. E agora eu vou arrastar para cá. Agora sim. Perfeito. Copiando essa nossa instrução para cá, ajustando a largura de colunas, você terá acesso a esse resultado. Muito bem. Caso você tenha dúvidas em relação a essa função, lembre-se de assistir essa aula novamente. Essa planilha não vai estar para download lá no meu site, mas se você quiser conhecer cursos, quiser assistir a outras aulas ou quiser mesmo ter um catálogo de vídeos para acessar toda a sequência de aulas que eu tenho gravado, acesse www.alessandrotrovato.com.br. Até nosso próximo encontro.